E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de aplicações com integrais, especificamente áreas em coordenadas polares, beleza? Agora trazendo o nosso último exemplo dessa abordagem de áreas em coordenadas polares, posteriormente passando para a próxima aplicação, ainda com áreas, tá? Enfim, esse sexto exemplo, tá? Que vai contemplar a nossa aula inteira, indica para determinar uma expressão em integrais, similar ao anterior da aula passada, que represente a área do plano interior a ambas as curvas de equações polares, R igual a 1 mais cosseno θ e R igual a 3 cosseno θ. Bom, do estudo de coordenadas polares, sabemos que essa curva é uma limaçom, mais especificamente ela é do tipo cardioide, porque módulo de A igual a módulo de B. Tá? Além disso, essa outra curva, que vimos também no estudo de coordenadas polares, indica o que? Uma circunferência. Particularmente, eu vou me ater a essa circunferência, como vimos em coordenadas polares, no estudo, qualquer coisa vocês, repito, vão até a nossa parte de coordenadas polares e observem esse detalhamento. Para traçar, para esboçar uma circunferência, devemos estabelecer o ponto que refere-se ao centro e a medida do seu raio, tá bom? Desde que ela esteja naquele formato r ao quadrado mais AR cosseno θ mais BR seno θ mais C igual a zero, onde A vai equivaler a menos 2R0 cosseno θ0, B vai equivaler a menos 2R0 seno θ0 e C equivale a R0 ao quadrado menos R ao quadrado. Essa circunferência, porque primeiro eu vou discutir essa, tá? Depois a gente traça as duas juntas. Temos tempo para a nossa aula. Essa circunferência nós podemos escrever nesse formato da seguinte maneira, multiplicando ambos os membros por R, por isso que inclusive identificamos que ela é uma circunferência, e daí teremos R ao quadrado menos 3R cosseno θ igual a zero. Esse daqui é exatamente análogo ao formato geral, tá, da circunferência, onde o A equivale a menos 3, que é menos 2R0 cosseno θ0. O B equivale a zero, que é menos 2R0 seno θ0. E o C também vale zero, que é o R0 ao quadrado menos R ao quadrado. Tá? Isso aqui é a fórmula que precisamos saber e eu utilizei ali. Ok? Fazendo manipulações, eu vou juntar essas duas, como fazia lá em coordenadas polares. De que jeito? Dividindo uma pela outra. Quem por quem? Eu não vou poder dividir A por B, tá? Porque o B vale zero. Eu vou ter que fazer a divisão de B por A. Eu vou dividir B por A. Se for o contrário, A valer zero e o B não, tem que dividir A por B. Dividindo B por A, eu vou ter seno sobre cosseno, ou seja, tangente de θ0. Isso dará zero, que é zero dividido por menos 3. Qual é o ângulo que dá tangente igual a zero? Um possível ângulo, θ0 igual a zero. Tá? Se eu precisasse dividir A por B, eu trabalharia com cotangente. Beleza? Enfim, achando θ0, volto em uma delas e acho R0. Porém, nesse caso, não vai ser viável voltar no seno, porque eu tenho que zero é igual a 2R0 seno θ0. Como θ0 é zero, seno de zero é zero. Simplesmente só vai dar uma igualdade verdadeira, zero igual a zero. Eu não vou conseguir achar o valor do R0 se eu voltar no B. Para achar o valor do R0, eu tenho que voltar na expressão que não se anule nesse membro, onde eu vou encontrar o R0.
Ou seja, eu vou voltar na expressão do A. Daí eu vou dizer que menos 2R0 cosseno de 0 é igual a menos 3. Isso implica que menos 2R0 é igual a menos 3. Logo, R0 é igual a 3 sobre 2. Achei R0. Daí o centro dessa circunferência terá coordenadas 3 meios e 0 radiano. Ok? E quem é o raio dessa circunferência? Eu volto aqui no C, como eu já sei o R0. Nessas situações, o raio sempre será igual a R0. Tudo bem? Veja bem, R0, ou seja, 9 sobre 4, que é R0 ao quadrado, menos R ao quadrado igual a 0. Isso implica que R ao quadrado é igual a 9 quartos, portanto, R é igual a 3 meios. Nessas situações que o formato estiver assim, ou com cosseno ou com seno, sempre o raio será igual ao R0. Tudo bem? Logo, o esboço dessa circunferência, eu vou fazer ele aqui, mas depois eu repito, será exatamente desse jeito. 3 meios é o centro e um raio de 3 meios também. Então, a minha circunferência terá esse comportamento. Tudo bem? Desse jeito. Aqui é o eixo a 90 graus, aqui é o eixo 0 grau, eixo a π, eixo a 3π sobre 2. Beleza? Mas, observado isso, que é o processo regular de encontrar o centro e o raio da circunferência, eu vou mostrar um outro processo mais simples para vocês, que servirá todas as vezes que a circunferência estiver dessa forma. Beleza? Fica aí que eu vou apagar. Então, pessoal, uma outra maneira de a gente esboçar essa circunferência, que a gente acabou de ver que tem centro em 3 meios e 0 radiano e raio 3 meios, é a seguinte. Particularmente, se ela estiver nesse formato, eu posso utilizar de maneira básica o traçado rápido que a gente usa para o maçom, que é atribuir valores para θ de 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 e encontrar valores de R. Né? Se θ for 0, o R é 3. Se θ for π sobre 2, o R é 0. Se θ for π, o R é menos 3. Se θ for 3π sobre 2, o R é 0. Daí o que é que eu vou ter? Eu terei a seguinte situação. Eu não preciso desse eixo todo. Vou considerar aqui como π, π sobre 2, 0 e... Essa eu vou considerar maior. Deixa eu apagar e refazer, tá bom? Pronto. Eixo 90, eixo 0 grau ou 0 radiano, eixo π, eixo 3π sobre 2 de angulação. Tá? Em 0 eu tenho ponto 0 e 3. Em π sobre 2 eu tenho ponto 0. Em π eu tenho ponto menos 3, que é esse mesmo ponto, menos 3 e π, e aqui eu tenho ponto 0. Bom, basicamente só tenho dois pontos. Como eu sei que é uma circunferência e aqui é um R máximo, tá? Aqui dá um R máximo, que é o cosseno de 0, eu terei a metade desse comprimento como centro e basta então, sabendo que é uma circunferência, ligar esses pontos no formato de uma circunferência, tá bom? Simples assim. Vou dar um outro exemplo, inclusive, mesmo fugindo da questão. Se eu tiver a circunferência 2 seno de θ, R igual a 2 seno de θ. A gente sabe que isso é uma circunferência, tudo bem? E eu posso utilizar o traçado rápido, o mesmo que eu uso na maçom, atribuindo valores 0, π sobre 2, π,
3π sobre 2. Se for 0, dá 0. Se for π sobre 2, dá 2. Se for π, o θ, 0. Se for 3π sobre 2, menos 2. Similar ao do cosseno, também obterei dois pontos apenas distintos. Olha só, nesse caso, os meus pontos, o meu ponto, um deles é o polo, sempre que tiver nesse formato ou nesse formato, com cosseno ou seno, um dos pontos será o polo. Será uma circunferência tangente nesse caso, quando tem cosseno, será tangente ao eixo a 90 graus no polo, e nesse caso, quando tiver seno, será uma circunferência tangente ao eixo polar no polo. Tudo bem? Sempre tocará no polo. Ó, 0, 0, π e 0, π sobre 2 e 2, aqui eu vou colocar o 2, 3π sobre 2 menos 2, é o mesmo ponto. Então, esses dois basta ligar dessa forma, que eu teria a minha circunferência, bem mal desenhada, mas enfim. E se eu quiser estabelecer o centro, estará exatamente na metade desse comprimento, ou seja, o centro dessa circunferência terá coordenadas 1 e π sobre 2. Vocês podem fazer a verificação desse centro utilizando o formato geral, multiplicando por r, vai ficar r ao quadrado menos 2r seno θ igual a 0, e fazer o que acabamos de fazer para esse daqui, para essa equação. Tudo bem? Isso não faz parte da questão, eu só trouxe para mostrar que quando eu tiver circunferências nesse formato ou nesse formato, eu posso usar também o traçado da Leibniz-Scata, da Limasson, para esboçar os lugares geométricos, as circunferências, beleza? Eu vou apagar e vou dar continuidade à minha questão finalmente. Fica aí. Então, meu povo, dando continuidade à nossa questão. Isso aqui eu vou chamar de C1, é a minha curva 1, aqui vai ser o traçado de C1, tá? Aqui é o traçado rápido para C1, e eu vou chamar essa curva aqui é uma limaçom de C2. Vou fazer o traçado rápido de C2, tá? C2, como é uma limaçom cardioide, basta também atribuir 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Se for 0, o R, quem é? Desculpe, 2. Se for π sobre 2, o R é 1. Se for π, o R é 0. Um deles sempre é 0 quando é cardioide. Se for 3π sobre 2, é 1. Tá? Então, esse é o traçado rápido para a minha curva 2, que eu estou chamando aquela cardioide. Beleza? Então, como eu já havia feito, só vou repetir o desenho, acrescentando também o da cardioide no mesmo plano polar, porque eu vou trabalhar com as duas. Eu quero a área interna, as duas ao mesmo tempo. Então, o polo, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 radianos, 0 radiano, π e 3π sobre 2. Beleza? Então, a minha circunferência eu já sei que vem aqui. Para que ela fique melhor possível, esse tamanho é igual, né? O raio, ela apenas é tangente ao eixo polar, no meu caso está tocando em vários pontos, mas ela é tangente, só toca no polo, beleza? Aqui é 3. Ok. Desenhando agora a minha cardioide, quais são os pontos? Em 0 eu tenho 2, aqui é 3 sobre 2. Então em 0 eu tenho 2 vai ficar mais ou menos aqui, deixa ele aqui. Em π sobre 2 eu tenho 1. Em π eu tenho 0, é o polo. E em 3π sobre 2 eu também tenho 1. Então eu tenho outro ponto aqui. Ligando, eu tenho essa construção, que refere-se à minha cardioide. Pronto. Vou apagar esses valores, para que não fique sobrecarregado o meu desenho. E aí, o que eu quero? Eu quero exatamente calcular essa área. A área interna, as duas.
que está ao mesmo tempo nas duas. Eu poderia pedir simplesmente a área externa a C2 e interna a C1, seria essa área. Eu poderia pedir a área externa a C1 e interna a C2, seria essa área. Tá? Existem várias maneiras de pedir área. Nesse caso, eu estou querendo a área interna às duas, ou seja, a interseção entre as duas. Essa é a parte comum. Só que aí tem um detalhe. Como é que eu vou calcular essa área? Eu, varrendo angulações, aqui eu teria angulações que vão, pode até colocar de outra cor, eu teria angulações que vão desses valores até a cardioide, tá? Chegando nesse momento. Nesse momento, ó, até aqui, as angulações que eu vou varrer para calcular a área, né, que é dos setores circulares, vão até a cardioide nesse lugar. Depois as angulações, elas começam a ter tamanhos R de quem? Do círculo, da circunferência. Tudo bem? Então, eu vou precisar definir esse local, que é o local de mudança de angulação, que estava sendo varrida para calcular a área até a cardioide, que aqui era sempre a cardioide, mas nesse momento temos outras angulações que estão sendo maximizadas em R, né, tamanhos de R, na circunferência. Então eu tenho que saber isso aqui. E aí eu vou considerar essa angulação aqui que eu não sei. Essa angulação é a interseção entre as curvas. Então, geralmente, quando eu tiver duas curvas e quiser áreas entre elas, eu vou precisar trabalhar com a interseção entre elas. Tudo bem? Como é que eu calculo a interseção entre duas curvas? Assim como eu calculo a interseção entre duas funções cartesianas. Y igual a 2x mais 3, y igual a x quadrado. O que é que eu faço? Igualo e verifico o ponto de interseção. Da mesma forma, eu vou trabalhar com coordenadas polares. Como é que eu vou trabalhar com a interseção? Eu vou igualar 1 mais cosseno de θ tem que ser igual a 3 cosseno de θ. Porque se aqui é R e aqui é R, aqui é o momento que o raio é igual para as duas. Tudo bem? É a interseção entre as curvas. Então, igualo e resolvo essa equação trigonométrica, que vai dar 2 cosseno θ igual a 1, portanto, cosseno θ igual a meio, e daí implica, né, que cosseno θ, que θ é igual ao quê? Π sobre 6, 6 não, 3, que é em 60 graus, que o cosseno vale meio, tá? E também, em outro momento, tem aqui também o cosseno valendo meio, aqui embaixo, porque tem duas interseções, né? Mas eu estou estabelecendo apenas uma. Por quê? Porque essa área também é simétrica. Se eu calcular a área aqui em cima, basta dobrar o resultado que eu tenho a área daqui de baixo, como já vimos em outros exemplos. Então não precisa achar todas as interseções não. Tudo bem? Enfim, aqui é uma das interseções. Porque outra angulação é essa daqui de baixo, ó. É a outra interseção, que é menos π sobre 3. Tudo bem? Mas não precisamos nos preocupar. Beleza. Então, o que é que eu sei? Quando eu varro de 0, ó, porque em 0 dá 3, em 0, perdão, dá 2, que é esse tamanho maior aqui, é o raio maior. E aí eu vou varrendo, 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 até chegar na angulação π sobre 3. Quando chegou nessa angulação π sobre 3, quando eu varro com os setores circulares, que agora são linhas, né, que são muito próximos, a gente já falou disso, essas linhas elas tocam aonde agora? Dos setores na circunferência, que aqui já é a circunferência, ó. Se liga. E vai de onde até onde? Da angulação π sobre 3, aí eu vou considerando outras angulações, até chegar nesse ponto na circunferência. Chegar na angulação π sobre 2, que dá R igual a 0. Tá? Então, o que é que vai ser a área para ser calculada aqui? É o dobro da área 1. Tá? E o que é a área 1?
a área 1 vai ser o dobro, ó, vai ser o dobro de quem? O que é a área 1? É a área calculada na cardioide, ou seja, meio da integral de quem? De 0 até π sobre 3 na cardioide, até π sobre 3 do r ao quadrado, ou seja, de 1 mais cosseno de θ ao quadrado de θ, porque é na cardioide, né? A fórmula r ao quadrado de θ, mais meio, eu vou continuar aqui, mais meio da integral de quem? Do π sobre 3, continuando agora a varredura dos arcos, tocando no círculo. Porque assim, eu tenho aqui de novo, eu tenho aqui a reta π sobre 3, aqui a minha área está limitada na cardioide, e nesse outro momento aqui, a minha área está limitada onde? Na circunferência. Então, os arcos a partir do 0 até π sobre 3 tem tamanhos R na cardioide, e de π sobre 3 até π sobre 2 já são arcos, né, que estão com R na circunferência. Que é isso que eu estou fazendo. Então, eu vou juntar essa parte com essa, eu vou somar. Tá? A área dessa parte é de 0 a π sobre 3 do R da cardioide, dθ. O R da cardioide é 1 mais cosseno θ, mais meio de π sobre 3 a π sobre 2 do R da circunferência, ou seja, de 9 cosseno ao quadrado de θ dθ, que é R ao quadrado, né? Pronto. Isso tudo multiplicado por 2. Aí eu vou continuar esse cálculo, vou apagar para continuarmos esse cálculo com mais comodidade. Inclusive vou apagar o desenho, ele já está aí, tudo bem? Já defini a área, já sei que a área é o dobro da área 1. Isso aqui para mim é a área 1. Isso tudo, tá? Isso tudo é a área 1. Então, eu estou dobrando por quê? Porque eu vou calcular aqui e a mesma coisa aqui embaixo. Tudo bem? Beleza, eu vou apagar e continuar esse cálculo de integral aqui em cima. Tá? Fica aí. Então, vamos lá, povo querido. Continuando, minha integral estava aqui, eu passei para cá. Tá? A gente já sabe que a área total é o dobro desse resultado. Então, será, já multiplicando por 2, será a integral de 0 a π sobre 3 de 1 mais 2 cosseno θ mais cosseno ao quadrado de θ dθ, mais 2 vezes isso também, né? Integral de π sobre 3 a π sobre 2, 9 vou colocar para fora, cosseno ao quadrado de θ, já sei que é o quê? 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ, né? Enfim, o que é que acontece? Isso também, ó, já para aproveitar, diminuir nosso trabalho, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, ok? Mas você pode resolver separado. Aqui é só para a gente ganhar um pouco de tempo, porque a gente já estendeu bastante a aula. Se liga. Bom, então, como é que vai ficar essa integral? Vai ser integral de 1 θ, 1 dθ, 2 cosseno, vai ficar o quê? Mais 2 seno θ, e aqui mais θ sobre 2 e mais seno de 2θ sobre 4, no intervalo de 0 a π sobre 3. Mais 9 vezes integral daquilo, dθ sobre 2 mais seno de 2θ sobre 4. Eu estou considerando 2 ali, né? Enfim, também de quanto? De π sobre 3 a π sobre 2, tá? Sobre 4, porque a integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Com 2 que eu já tinha, ficou 4. Tudo bem? Beleza. Isso, então, será igual. Agora é só jogar os valores. Vai dar π sobre 3, jogando π sobre 3. Seno de π sobre 3, quanto é?
Ah, é uma questão que ele pediu só a expressão. E o que é que a gente está fazendo? A gente também está calculando. Então, qual seria apenas a sua resposta para a questão? Seria essa a sua resposta. Bastaria isso. Ou, de forma mais desenvolvida, você poderia colocar isso aqui. Tudo bem? Bom, eu vou deixar como exercício para vocês terminarem, já que eu desenvolvi é fácil. Jogando π sobre 3 vai dar seno de π sobre 3, vocês sabem calcular, que é seno de 60, seno de 2π sobre 3, enfim. Bom, a questão, já tinha até esquecido do enunciado, a questão não pediu para calcular, só pediu para dar expressão em integrais que calcula a área que a gente acabou de ver nesse instante esboçada entre a interseção entre a cardioide e a circunferência, beleza? É isso, vou parar por aqui, acabamos áreas em coordenadas polares, próximo encontro já estaremos abordando áreas com curvas em curvas, né? Para coordenadas paramétricas, beleza? Se liga, curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até!